Há 3 anos, foi registrado o primeiro caso global de um vírus vegetal, e a perda de vida vegetal diminuiu a quantidade de oxigênio na atmosfera para 10%, o que aumentou o número de desastres naturais em todo o mundo. Líder mundial: laboratórios de pesquisa não tiveram sucesso em desenvolver uma cura. A única esperança que resta é o projeto Gemini, desenvolvido pelo Dr. Steven em torno de 2 antigos artefatos alienígenas descobertos por paleontólogos que têm certeza de que os objetos são 4 bilhões de anos, antes que houvesse qualquer tipo de vida na Terra. A equipe de Steven recriou os materiais super resistentes de que são feitos a esfera e o motor e fizeram cópias. A esfera é para criar vida e funciona graças a dezenas de comandos que a equipe finalmente terminou de decodificar. Também é prova de que a vida na Terra foi criada por alienígenas. Uma equipe formada por médicos e pilotos militares vai viajar para criar a Terra 2.0 com a esfera do Sistema Solar TESS, que está a várias centenas de anos-luz daqui. Steven tem uma esposa chamada Amy, que não quer que ele vá nessa missão. No dia do lançamento, quando a nave deixa a atmosfera, uma rachadura incomum aparece na esfera alienígena, indicando que eles podem não estar sozinhos. Usando a tecnologia de motor alienígena, a nave abre um portal de distorção que permite que eles pulem pelo universo. Os sistemas indicam um erro: eles não chegaram ao TESS, eles estão em algum lugar desconhecido. Steven culpa o engenheiro Pedro por isso, alegando que ele cometeu um erro ao inserir as coordenadas, então ele está dispensado de suas funções por enquanto. Momentos depois, enquanto Steven descansa, ele continua pensando em Amy, mas também na primeira vez que ativou a esfera, o que permitiu ele para ver alguma estranha forma humana, que desapareceu rapidamente. Depois, Steven pede à equipe para tentar definir a trajetória do salto para descobrir onde eles estão, mas é impossível de fazer porque todos os dados estão confusos, como se eles se deslocassem entre a terceira e a quarta dimensões. Para o choque de todos, eles de repente veem um Pedro congelado, flutuando do lado de fora. O Dr. David acha que Pedro terminou as coisas porque não conseguiu viver com seu erro. Steven a repreende por Leona chorar pelo cara que condenou a humanidade, e a ordena para assumir as funções de Pedro a partir de agora. Mais tarde, David conta que quando sua filha morreu, ele também quase acabou com as coisas, mas ele pensou que poderia ser útil em vez disso. Agora que a missão acabou, ele sentindo-se inútil novamente, mas Steven promete que eles encontrarão uma solução. Naquele momento, a nave se depara com um planeta feito de rocha vulcânica. Não tem oxigênio, mas o exterior ambiente não é agressivo. Steven acha que é a alternativa perfeita para continuar seu plano, e está ansioso para pousar, mas o capitão Rian o impede, apontando que eles não fizeram um exame adequado do planeta ainda, então Steven está arriscando de forma imprudente a segurança da tripulação. Assim que a nave se aproxima do planeta, eles encontram uma tempestade muito agressiva. Também usará todo o combustível e não terá como voltar, mas é sua única chance de sobreviver. Quando a nave atinge o solo, a equipe desmaia e Steven sonha com a vez em que presenteou Amy com uma pulseira feita com um determinado parte da velha esfera, tentando conectar as duas coisas mais importantes para ele. Momentos depois, a tripulação acorda e imediatamente volta ao trabalho. Mas o combustível está baixo e eles estão presos aqui. Steven não vê problema nisso porque eles vieram para ficar por 4 anos, e mesmo que não tenham pousado no lugar que queriam, ele tem certeza que eles podem usar uma das enormes cavernas como uma cúpula para a esfera ser lançada. Corredores escondidos da nave, uma gosma estranha cai das paredes. Na nave-mãe, Richard faz uma inspeção das outras salas e encontra esta gosma também junto com a câmera desaparecida. A tripulação leva a esfera para a caverna mais próxima e a ativa com sucesso. Em seguida, eles retornam ao ônibus para começar a coletar dados, depois de enviar alguns arquivos. Viram um vídeo de Pedro gravando a si mesmo enquanto ele inspeciona a esfera para não ser acusado de erros mais tarde. Quando ele abre a porta do motor, ele encontra algo se movendo nas sombras que de repente salta sobre ele e o mata antes de jogá-lo para fora do navio. A câmera não pode capturar a forma desta criatura, mas Richard explica que verificou todas as filmagens, e que o alienígena que está com eles desde que partiram da Terra porque viajou dentro da esfera como o cavalo de Troia. Provavelmente causou a falha durante o salto, mas não está mais na nave-mãe, desceu ao planeta com o transporte. Richard pode rastreá-lo porque o alienígena causa interferência no campo eletromagnético. Steven quer voltar para a esfera, mas Rian o impede. Rian revela que Richard também encontrou imagens de Steven vendo aquela forma estranha na Terra meses atrás, então ele sabia que havia potencial para uma ameaça e ainda assim ele não contou a ninguém, o que significa que a morte de Pedro é culpa dele.
Ofendido por esta acusação, Steven sai correndo da sala. David o convenceu de que ele estava bem e queria fazer uma terra melhor para evitar outras crianças morrerem como sua filha morreu. Momentos depois, Steven se encontra com David e pede a ele para se deslocar com ele pela câmara de descompressão para verificar a esfera. David não quer desobedecer Ryan, mas Steven muda de ideia ao lembrá-lo de sua filha e do futuro do planeta. Assim que chegam à caverna, eles percebem que a esfera está criando uma forma de vida alienígena. Mais rapidamente, Steven imediatamente começa a trabalhar nas configurações da esfera. Naquele momento, David percebe em seu radar que o alienígena está se aproximando, então ele dispara um tiro de advertência para tentar fazer Steven se mexer. Steven responde tirando sua própria arma, mas antes que as coisas fiquem feias, eles percebem que o alienígena já está entrando na caverna. Depois que Steven pega um pedaço da esfera para levar com ele, os dois homens começam a fugir, percebendo a aproximação da criatura por causa de suas sombras e dos barulhos que faz. E finalmente conseguem uma visão completa quando saem da caverna. David repreende Steven por arriscar suas vidas, mas Steven o lembra que a esfera é mais importante e da próxima vez ele não vai hesitar em atirar. Então Ryan aparece para repreender Steven também, e quando Steven explica, Ryan dá um soco nele. De repente, o computador dispara um alarme para avisar a tripulação a integridade do módulo foi comprometida. A dupla se esconde no laboratório, onde está ficando muito difícil respirar. Num flash, as luzes se apagam e um barulho estranho pode ser ouvido vindo de trás das unidades da usina. Então Frank empurra Leona para fora da sala e, enquanto ela corre pelo corredor, ela pode ouvir os gritos de Frank enquanto o alienígena o mata. Leona se reúne com o resto da equipe na sala de controle e conta a eles o que aconteceu, levando Ryan a gritar com Steven por trazer o alienígena de volta com ele. A criatura entrou fazendo um buraco no casco, também danificou o gerador e as câmeras não estão funcionando, então eles perderam contato com Richard. Sua única solução é ir para o gerador de backup e reconectar tudo, o que é extremamente difícil de realizar se eles não puderem rastrear a criatura, levando Steven a se voluntariar para ir, já que a culpa é dele. Steven cuidadosamente vai até o gerador e consegue trazer de volta a comunicação. A equipe pode rastrear o alienígena agora e avisa Steven que está perto dele, mas assim que Steven tenta sair, ele começa a ouvir aqueles barulhos. Então, a equipe faz um plano para expulsar o alienígena do navio. Steven corre para salvar sua vida e Leona vem para ajudar ele, o alienígena sai e Richard recupera o acesso ao motor. Steven e Leona correm de volta para dentro quando a criatura é atingida pelo fogo, mas isso não é suficiente para matar a criatura. E ela tenta alcançar Steven, que está sendo arrastado para dentro por David. O tentáculo do alienígena fere David, deixando o membro da criatura dentro. Enquanto a criatura volta para a caverna, Ryan fecha as câmaras de descompressão e os outros voltam a selar o buraco. Momentos depois, a equipe encontra o corpo de Frank, e enquanto Leona decide terminar as coisas para si mesma por causa de sua dor, Steven pensa em Amy novamente. Ela tentou convencê-lo a não sair explicando que estava trabalhando em uma vacina, mas o mais importante, ela estava grávida, mas isso ainda foi o suficiente para fazer Steven ficar porque salvar a Terra era mais importante do que sua própria vida. Steven informa a David que o tentáculo contamina-o com uma bactéria com um mecanismo de defesa muito poderoso, o que significa que seu sangue agora contém a chave para fazer uma vacina para salvar a Terra. Assim que Steven faz um corte no tentáculo, as luzes ficam loucas e ele se lembra da imagem que ele viu na Terra, o que significa que o alienígena é um transponder e é assim que sua raça coloniza planetas. Steven decide que eles precisam matar o alienígena e restaurar as configurações da esfera, mas Ryan o tranca no laboratório e diz que ele está preso por colocar a vida de todos em risco. David diz que Steven só quer bancar o herói e ele nunca se importou com a humanidade. Steven continua a fazer sua pesquisa no laboratório e obtém uma teoria que Richard confirma ao verificar os registros de viagem. Eles não pularam no espaço, eles pularam no tempo. Eles ainda estão na Terra, mas 4 bilhões de anos no passado, antes que a vida existisse, e a esfera clonada que eles trouxeram é a mesma que os paleontólogos encontram mais tarde no futuro. Ignorando o fato de que a ferida de David está piorando, Steven fica animado quando percebe que o fragmento de esfera que ele pegou antes é o mesmo que ele usa no futuro para fazer a pulseira de Amy, então ele começa a escrever uma mensagem, ensinando Amy a ativar a esfera que deixaram para trás. Enquanto isso, no presente, Amy aparece no laboratório de Steven enquanto tenta lidar com a notícia de que a equipe falhou em sua missão.
Steven pede a Richard para reabrir a câmara de descompressão, que ele possa sair e assim que encontrar Ryan com as bombas, ele começa a explicar que eles podem fazer um plano melhor do que este. A conversa deles é interrompida por um tiro que mata Ryan do nada. É David, que escapou da câmara de descompressão e enlouqueceu por causa da infecção. Steven joga o cubo de Rubik de Leona na parede para distrair David e acerta um tiro nele. Steven o faz persegui-lo até a sala de controle e o tranca lá, mas enquanto ele corre pelo corredor, David abre fogo contra ele e o empurra para se esconder. Naquele momento, o alienígena arromba a porta e se aproxima de Steven, que consegue tirá-la dele com um tiro rápido. O alienígena persegue Steven quando ele começa a fugir, e quando ele volta para a sala de controle, ele esbarra em David, que tenta matá-lo. Suas ações são interrompidas pelo alienígena aparecendo e matando o primeiro. A bomba finalmente explode e mata a fera. Steven desmaia do lado de fora por alguns segundos e é acordado por Richard tentando entrar em contato com alguém vivo. Richard quer vir para salvá-lo, mas a tempestade é muito forte e Steven diz para ele ficar para trás enquanto ele volta para a caverna para usar a esfera. Enquanto isso, no presente, Amy encontra sua pulseira novamente e finalmente percebe a mensagem, então ela o usa para ativar a esfera também. Nesse momento, marido e mulher se reencontram em uma fusão de passado e presente, e Steven se apressa para compartilhar a fórmula da vacina antes expressando seu amor assim que a conexão termina. Steven morre na caverna por falta de oxigênio e Amy chora ao saber que agora é viúva. Muitos meses depois, Amy está criando uma bebê muito saudável graças à vacina que agora está ajudando a Terra a se tornar um lugar melhor.